Boa noite, irmãos. Deus os abençoe. Que alegria poder estar aqui com vocês para esse estudo bíblico que vai ser de grande bênção para todos. Todos querem assim, irmãos? Bom, estamos aqui muito felizes e contentes de ver a igreja assim tão disputada, esperando esse grande presente de Deus, que é a nossa amada irmã Maria Luísa. E me alegra algo muito bonito, que vou contar um testemunho, agora escutando vocês cantarem. Em Portugal aconteceu algo muito bonito com uma jovem. Ela chegou à igreja muito doente dos seus olhos e na porta da igreja se encontrou com o pastor, ali em Bissau, em Portugal. E ela estava usando uns óculos muito escuros, grandes e escuros. E perguntou ao pastor o que aconteceu. E essa jovem, que se congregava constantemente à igreja, e ela lhe respondeu: é que eu estou doente, e tirou os óculos, e ela mostrou a ele uns olhos com uma alergia muito grande, uma infecção impressionante em seus olhos. Então disse a ele: pode me impor mãos? Ele disse: claro que sim, na hora do louvor vamos ler a Bíblia, cantar os coros, e eu lhe imponho mãos. E disse que quando ele começou o culto de louvor, eles oraram, leram a Bíblia, começaram a cantar coros, e quando ele terminou de cantar coros, foi até ela para impor mãos a essa jovem, e a jovem lhe disse: pastor, algo aconteceu? Porque eu comecei a cantar e cantar com uma alegria, e eu comecei a sentir que algo caía, mas não via nada. E quando tirou os óculos diante do pastor, estava totalmente curada. Glória a Deus! Isso são promessas que Deus fez à nossa amada irmã Maria Luísa. Que com esses cânticos também Deus faz milagres e prodígios. Por isso que é importante cantar com sabedoria, com inteligência, entendendo o que estamos fazendo. Vamos orar, vamos dispor a Deus, esse Deus que vive, Senhor da glória, Pai bom. Tu, meu Deus, és grande, és poderoso. Tu és mais lindo, maravilhoso que há, que existe, precioso. Tu és, meu Deus. Hoje, meu Deus, queremos dedicar-te este culto que é por ti e para ti, porque o Senhor é o que tem de mais precioso nesse estudo bíblico, Senhor. Olha, Senhor, que estamos aqui acompanhando os diferentes irmãos, diferentes lugares do mundo, e hoje estamos aqui todos dispostos, com os corações abertos para este estudo bíblico. Senhor, que tu hoje conduza essa reunião, que nos fale através da nossa amada irmã Maria Luísa, e que hoje haja milagres, curas, libertações. Que hoje, Senhor, tua misericórdia e teu poder esteja sempre conosco e nos abençoe em grande maneira, no nome de Cristo. Amém e amém. Vamos cantar o coro 68. Vamos cantar somente um coro para logo dar seguimento com a nossa irmã Maria Luísa. Coro 68. Estamos em festa com quem? E por isso nosso coração tem que se regozijar de alegria, desejando este momento tão precioso que vem. Temos que nos expor para ele, deixar lá fora os problemas, as dificuldades, estar aqui presentes de corpo, mas de mente e de coração também. Amém, meus irmãos? Cantemos esse coro, coro 68, estamos em festa com Jesus.
Glória ao nosso Deus! E chegou o momento desejado. Com vocês, nossa amada irmã Maria Luísa. Deus os abençoe a todos. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, aqui na igreja de West Palm Beach, na Flórida. Que o meu Senhor abençoe vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Agradecemos o nosso Deus. Vocês podem sentar. Eu cumprimento também, eu cumprimento com muito carinho e eu cumprimento especialmente todos os irmãos e as irmãs que em diferentes lugares do mundo estarão assistindo este ensinamento, este estudo bíblico e estarão participando. Então, eu cumprimento todos vocês. Meu Deus abençoe. E assim, irmãos, sem perder o nosso tempo, não vamos perder tanto tempo. Aqui vamos ler em Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler alguns versos de Colossenses, capítulo 3, para depois começar com as nossas perguntas hoje à noite. E diz assim, a palavra do Senhor diz, e este é um ensinamento do Espírito Santo que ele deu usando o apóstolo Paulo. Diz, fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos. Fornicação. Ele dá uns exemplos. Diz, fazei morrer. Nós, quando chegamos aqui pela primeira vez, e não vamos pensar aqui na igreja nessa cidade, talvez foi em outra, quando nós viemos ouvir a palavra de Deus e ouvir a profecia, Deus nos convenceu e nós decidimos seguir. E seguir porque Deus nos fez um grande convite. Ele nos convidou e nos fez promessas. Então, nós decidimos e é por isso que estamos aqui diante da presença de Deus. E é por isso que o Espírito Santo, desde aquela época, vem nos ensinando sempre, por meio de sonhos, profecia, visões, por meio da Bíblia. Ele nos ensina que nós temos de viver uma vida nova no Senhor e nos afastarmos da nossa vida antiga, pecaminosa, que nós tínhamos antes de conhecer a Deus. Então, aqui nós vamos estar revisando o que o Espírito Santo recomendou. Aqui recomendou nessa época por meio de Paulo e hoje o Espírito Santo também nos ensina. Diz, fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos, por exemplo, fornicação e impureza. Aqui, esta fornicação que ele diz é uma fornicação espiritual e também uma física, uma material. Quando as pessoas adoram ídolos, adoram ou creem em outros deuses que não são o nosso Deus que fez os céus e a terra, quando as pessoas elas são idólatras de muitas formas, isto é chamado de fornicação também. Estão fornicando porque assumimos que e cremos que todos somos filhos de Deus. Então, como vamos procurar crenças e ídolos e outras religiões? É assim como nós chamamos isso de uma fornicação. Mas também existe a fornicação física, a fornicação onde indiscriminadamente homens e mulheres, jovens, homens e mulheres também, se entregam ao prazer da carne, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum compromisso, somente para satisfazer os seus desejos, para seguir e praticar paixões da carne dos seres humanos. Então, esta fornicação que o Espírito Santo menciona aqui por meio de Paulo, está falando disso,
da idolatria, mas também de estar no meio destas fornicações, homens e mulheres, sem terem nenhuma responsabilidade pelo que estão fazendo, só pelo seu prazer. Então, o Espírito Santo diz: fornicação, impureza. É por isso que ele disse: fazei morrer todas essas coisas, façam-as morrer nos seus corpos. E nós temos de nos esforçar e mudar para agradar a Deus. E quando nós mudarmos, quando nós lemos a Bíblia e aprendemos o que Deus quer que façamos para viver em santidade, nós chamamos isso também de começar a viver uma vida espiritual. Isto é a vida espiritual que a Bíblia fala. Quando alguém fala o espiritual é aquela pessoa que se afasta do pecado para viver uma vida reta diante de Deus. E chamamos espiritual ou espiritualidade, ou que essa pessoa vive no espírito, agradando a Deus. Também fala sobre a impureza, sobre as paixões desordenadas. Há tantas paixões desordenadas, isto é o que mais tem. E hoje em dia, nós vemos por meio da internet tantas coisas que apresentam e muitas pessoas, elas vivem assistindo e examinando e, bem, ou se deleitando na sua carne, procurando e pesquisando coisas que perturbam as suas mentes e deterioram a sua personalidade, a sua alma. Eles se desmoralizam, se corrompem. Acontecem tantas coisas nas pessoas com o que há hoje, com a libertinagem dos meios de comunicação, porque Deus realmente os colocou para o que é bom, mas muitas pessoas o usam para o que é errado. Então, essas paixões desordenadas, nós poderíamos passar muito tempo dando exemplos e falando especificamente sobre o assunto, mas é melhor vocês pesquisarem para que quando vocês leiam a Bíblia, vocês também pesquisem o que significa cada palavra, o que significa a impureza, a fornicação, o que significam as paixões desordenadas, tudo isto o dicionário vai ensinar e lá vocês aprenderão muito. Também fala sobre os maus desejos e a avareza, a cobiça, a ira, a inveja, os rancores. Eu aqui vou adicionar muitas coisas do que está escrito, porque aqui foram escritos uns poucos exemplos para conseguir entender o que significava fazer morrer o desejo terreno em nós. São poucos os exemplos aqui, mas há muitos que existem. E diz: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os que praticam todas essas coisas desobedecem a Deus, não amam a Deus. E, portanto, antigamente as pessoas, antes de conhecerem o caminho do Senhor, praticavam tudo isto. Nós hoje que conhecemos e estamos conhecendo este caminho, temos nos afastado. E pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a seguir assim até o final. E é este o amor de Deus que eu creio que fará que o Senhor cumpra os nossos desejos e anseios. O verso 7. Nas quais também vós andastes em outro tempo, quando vivieis nelas praticando-as. Mas agora vós também descartais todas estas coisas. Temos que deixar a ira, temos que deixar a raiva. E se falarmos sobre a ira, nós poderíamos pensar nela como uma árvore e teríamos de falar sobre os ramos, as folhas, as flores e demoraríamos muito. A ira, a indignação, a malícia, a blasfêmia são exemplos de coisas que o Espírito Santo sugere que temos de abandonar, principalmente quando as pessoas elas chegam, quando nós temos chegado na igreja e estamos há pouco tempo, há um processo de mudança e as pessoas elas pecam, têm a sua vida, mas creem nas coisas de Deus e Deus faz promessas para elas e começa uma luta.
uma luta de mudança. E no coração começa o desejo de agradar a Deus e de dizer para o Senhor: eu quero mudar. Eu quero que tires todos estes defeitos de mim, porque realmente são defeitos. Eu quero que tires esta malícia. Quero que tires este costume que eu tenho de blasfemar ou de usar palavras obscenas na minha boca, da nossa boca. Então, tudo isto, nós pedimos a Deus que tire isto para aqueles que ainda não têm conseguido mudar e ainda praticam estas coisas. Peçam para Deus ajudar vocês a mudarem e tirar todas estas coisas. Que o Senhor ajude todos nós a fazermos morrer tudo isto para que nós possamos viver para Deus. E diz aqui no verso 9, diz, não mentais, quer dizer, sobre a mentira. Não mintais uns aos outros, tendo-vos despojado do velho homem, quer dizer, os costumes que se tem quando se mora no mundo. E ele disse, vocês não têm de mentir, nem se enganar, nem serem hipócritas uns com os outros. Tomem cuidado e vivam em harmonia, em amor, no amor de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. E diz no 10, e vós revestistes do novo homem. Aqui diz, se afastem, deixem esse homem velho, esses velhos costumes e pecados atrás e se revistam de um novo homem, um novo ser, um novo homem e mulher. Porque Deus já veio nos mudar e nos santificar. O Espírito Santo, ele começa a fazer essa vida, esses milagres, essa obra na nossa vida, na nossa alma, e começamos a viver para Deus. E aqui diz, e vos revestistes do novo homem, o qual, conforme a imagem do que o criou, diz aqui que nós temos de viver e sermos a imagem de Deus. Deus é santo. E Deus quer que nós sejamos santos também. E diz que essa imagem vai se renovando até adquirirmos um conhecimento pleno na palavra de Deus, nos caminhos de Deus. É por isso que é tão importante que nós, todos os dias da nossa vida, tomemos o cuidado de lermos a Bíblia e procuremos aprender a doutrina, aprender o que Deus quer que nós façamos para mudar. E quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo, ele vem a nós e ele nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá amor, nos dá o desejo no coração de mudar e de agradar a Deus e de receber os dons espirituais e de viver essa nova vida no Senhor e sermos uma pessoa nova. É isso o que o Senhor faz conosco. É essa a importância. Então, todos os dias da nossa vida temos de sempre estarmos buscando a Deus e o louvando, o glorificando, cantando ao Senhor. Deus gosta que cantemos para Ele. Deus se agrada muito dos cânticos e quando se canta com o coração, ainda mais o Senhor se agrada. E diz que temos de adquirir um conhecimento pleno no Senhor. Por quê? Porque então diz que quando somos revestidos de uma personalidade nova em Deus, nós vamos ser e ter a imagem do nosso Deus. E diz que quando nós já vivemos essa vida santa com Deus e temos a comunhão com Deus, então diz que nesse grupo ou nessa igreja ou nessa congregação, diz que no qual já não há distinção entre grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, não há bárbaro e cita, servo e livre, mas todos serão um só em Cristo Jesus, que é tudo em todos. Então, o Senhor, ele não fará distinção entre as raças, nem as cores, nem a nacionalidade. Para Deus, o único que é importante é o coração aberto para Ele. O 12. Uma recomendação do Espírito Santo. Vesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia. Sejam benignos, humildes, mansos, cheios de paciência em todos os aspectos da vida.
suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos, diz, perdoando-vos uns aos outros, se tolerar, ter paciência, ter misericórdia uns com os outros, e se alguém tem queixa contra outro, diz, da maneira como Cristo vos perdoou, assim também vocês façam-o entre vocês. Eu mudei aqui as palavras do que está escrito na Bíblia, não é que eu tenha uma outra Bíblia, mas é que eu mudo para usar o nosso vocabulário atual para que nós possamos entender melhor. O 15. E a paz de Deus governe em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Ensinai-vos e aconselhai-vos, diz, uns aos outros, ensinem e se aconselhem. Bem, isto é tão importante e é lógico com sabedoria e prudência e educação, não é? E diz, ensinai-vos e aconselhai-vos uns aos outros, e vejam o que diz aqui, em toda a sabedoria, cantando com graça em vossos corações ao Senhor. Cantando o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. É esse o convite. O Senhor se agrada de nós cantarmos para Ele. Quando vocês separem um tempo para ler a Bíblia, separem um tempo na sua moradia, vocês sozinhos. Separem um tempo, separem 5, 10 minutos. Abram a Bíblia, leiam um parágrafo e depois cantem ao Senhor um coro, um hino. Ou, se vocês são compositores, façam uma música para o Senhor e cantem para Ele. E vocês verão como a sua vida será diferente, porque Deus começará a estar perto de vocês sempre. 17. E tudo o que façais, de palavra ou de obra, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude para que estas palavras, o que está escrito aqui, chegue ao fundo da nossa alma. Que nós possamos cumprir isto para o Senhor como Ele merece. Quanto amamos o Senhor? Muito, muito amamos a Deus e devemos continuar amando-o sempre e honrando-o com a nossa vida também, com a boa forma de nós vivermos. É isso. Bem, o Senhor vai nos ajudar. Agora sim, vamos começar. Vamos começar as nossas perguntas e respostas nesta noite. Irmã Maria Luísa, boa noite. Deus os abençoe grandemente. Estamos muito felizes de tê-la hoje aqui conosco. Minha pergunta hoje está em Filipenses, no capítulo número 3. Sim, Filipenses 3, sim. Versículo número 12 e 15. Sim. No versículo 12, diz o apóstolo Paulo: não que o tenha já alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição. Está aqui falando da ressurreição e dessa maravilha de seguir o evangelho. Não que tenha já conseguido. O verso que, irmão? 12. 12, sim. Verso 12. Sim. Não o que tenha já alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo para ver se consigo alcançá-la, visto que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. E no verso 15 diz: portanto, todos que somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se algo sentis de um modo diferente, também isso Deus vos revelará. Tenho duas perguntas pontuais. A primeira diz no verso 12, não que ele já seja perfeito. E no 15 diz, dos que somos perfeitos. E a segunda pergunta diz, isso mesmo sintamos. E se há algo sentis de modo diferente, também revelará a Deus. O que será essa parte também, irmã? Obrigado, Deus abençoe. Aqui, bem, temos que ler alguns versos antes para entender a respeito de quando ele disse, não que eu tenha já alcançado, mas o que ele quis alcançar. Diz
No verso 8 diz: E certamente também estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero imundície para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que é a base da lei, senão a que é por meio da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus sobre a base da fé, a fim de conhecê-lo, ao Senhor, e o poder de sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte. É aí onde está. Diz que tínhamos de chegar a ser semelhante ao Senhor. Diz para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dentre os mortos, não que o tenha já alcançado. Ele está dizendo: eu ainda não alcancei a ser semelhante ao Senhor. Ainda está faltando para mim crescer mais espiritualmente. Está me faltando me aperfeiçoar. Está faltando que eu deixe algumas coisas que ainda tenho. É isso que ele quis dizer, que ele ainda não tinha conseguido chegar a ser semelhante ao Senhor, que ainda faltava algumas coisas, mas ele estava lutando para seguir em frente, alcançar e chegar um dia a ser como o Senhor, porque o Senhor o prometeu, que é a igreja e os seus filhos, os filhos de Deus, diz que eles chegarão na perfeição. Que para isso o Senhor deixou na sua igreja os dons espirituais e colocou os pastores e colocou os evangelistas, os profetas, os mestres. Diz na Bíblia que ele os deixou na igreja para aperfeiçoar todos os crentes, para que todos os crentes sejam perfeitos e cheguem na estatura ou na semelhança de Cristo Jesus. E o Senhor disse que é esse o plano dele e assim será, porque se Deus disse, será assim. E nós esperamos que tenhamos sido escolhidos nesse grupo de chegarmos a ser perfeitos e sermos semelhantes ao Senhor. Então é isso que ele disse, que ele queria ser semelhante. Diz: eu ainda não tenho alcançado essa semelhança, mas tenho a aspiração. E no 15 então diz, portanto, todos os que somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Mas o que era que ele queria sentir? Então, vamos ler a partir do verso 12. Não que o tenha já alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição total, mas prossigo, estou lutando para ver se consigo alcançá-la, alcançar essa bênção de Deus, de ser também alcançado pelo Senhor e ter a semelhança dele. Irmãos, eu mesmo não considero havê-lo alcançado. Ele diz que ele não considera que tinha alcançado ser semelhante a Cristo, mas uma coisa faço, disse o apóstolo, esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo rumo à meta, sigo em frente, eu luto, eu busco, é isso, prosseguir, seguir, diz, para conseguir o prêmio do supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos os que somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Aqui ele está dizendo que já tínhamos de chegar nessa meta. E quem atingir essa meta diz que então seremos perfeitos, porque chegamos na meta, porque lutamos. Então diz, portanto, todos os que somos perfeitos e que estavam lutando em atingir a meta e serem semelhantes a Cristo, diz, sintamos isso mesmo todos, uma mesma coisa, e se em algo sentir de um modo diferente, também isso Deus vos revelará. Contudo, naquilo que chegamos, sigamos uma mesma regra, sintamos o mesmo. Sejamos imitadores, diz. Ele disse, sede meus imitadores. Provavelmente, ele já tinha avançado muito na sua vida espiritual, porque ele estava pedindo para os irmãos lá de Filipos, e ele disse, sede meus imitadores, porque eu lutei, me esforcei, e estou prosseguindo, e estou chegando na meta. Então, vocês também têm de chegar na meta para serem semelhantes a Cristo, mas, por enquanto, eu me considero perfeito diante de Deus. Ele se considerava perfeito diante de Deus, mas ele ainda não se considerava ser semelhante a Cristo. Bem, é isso que Deus quer que nós sejamos também. Vamos seguir? Boa noite, irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Muito Deus obrigada abençoe. por visitar-nos, estamos muito contentes. Minha pergunta, irmã
em minha profissão de terapeuta de crianças, sabendo que um espírito não é matéria, porque em alguns casos de pessoas que têm problemas mentais com comportamentos estranhos, quando lhe damos os remédios, seu comportamento muda, porque esses remédios, em alguns casos, sim, têm um efeito sobre o comportamento das pessoas, sabendo que um espírito é algo físico. Se poderia me esclarecer isso, irmã? Muito obrigada. Bem, você quer pedir o esclarecimento de Que o remédio... Porque os medicamentos fazem efeito, não é? Sim. Fazem efeito. Sim, irmã. Eu sempre penso nessas coisas. E, bem, às vezes eu assumo que muitos medicamentos, como eles têm drogas ou alucinógenos, não sei bem como dizer se são drogas ou mas isto adormece a parte da carne do corpo. Ao deixar dormente, o espírito mau não pode trabalhar nisso que está adormecido. Então, o espírito mau, ele não consegue, ele quer trabalhar na carne viva e sentir que a pessoa está lá e que ele pode fazer tudo o que ele faz com a pessoa, coloca a doença, enfim. Porque todas as doenças praticamente são espíritos que entram no corpo e adoecem, seja no fígado, dos rins, o que for. Então, esses são os espíritos de doença que vêm nas pessoas. Muito obrigada, irmã. E, então, o medicamento paralisa. É por isso que há pessoas doentes, pessoas que têm doenças mentais, que são levados aos hospícios porque eles são muito agressivos e colocam eles em camisa de força e amarram eles na cama porque não conseguem submeter essas pessoas. Então, a pessoa ela fica quieta e são dominadas. Vamos dizer, com o que são amarradas, elas são dominadas, mas também com a droga, o espírito mau fica dominado, não tem a liberdade de agir nessa pessoa, porque essa pessoa fica como se estivesse morta. Uma pessoa que está morta, o espírito mau nunca vai entrar numa pessoa que morreu. Ele precisa de uma coisa viva, uma coisa que estiver viva, que se mexe, para ele poder agir, o espírito mau. Então, é isso o que eu sempre tenho visto, tenho analisado e também por muitas experiências que me contaram e que eu vi nas pessoas, tem sido essa a minha conclusão, que como paralisa o corpo, o espírito mau não pode fazer nada. E é por isso que a ciência, como descobriu o medicamento ou a droga que faz isso, a pessoa, ela fica o tempo todo drogada para que ela não haja e não prejudique ninguém. E é muito triste as pessoas que ficam doentes mentalmente. Isso é muito triste porque a pessoa destrói tudo o que está na sua frente. Acaba e destrói e tira a vida das pessoas. Bem, isso acontece. Então, essas drogas são tão fortes que é como se fossem espíritos ainda mais poderosos que adormecem a carne para que o espírito não haja. Mas mesmo assim, nós não fiquemos pensando tanto nisso, nem façamos tantas especulações, nem pesquisas. Não. Somente acreditemos o que Deus ensina aqui na Bíblia, que há esses espíritos que são muitos e que são esses espíritos de doença, como quando a sogra de Pedro aqui na Bíblia diz que ela tinha febre e diz na Bíblia que o Senhor repreendeu o espírito da febre, que saísse dela e saiu. Então, tudo isso são espíritos, mas nós dizemos o que a Bíblia diz. Se há alguém que está doente, ore e peça para Deus o curar. Faça imposição das mãos, peça para Deus cura. A mesma pessoa pode pedir, Senhor, me cura. Sejam espíritos ou o que for que eu tenho aqui, ou eu me machuquei porque houve um acidente e me machuquei. Não podemos mais dizer que é um espírito, é claro, mas se machucou porque sofreu um acidente. Então, para tudo, o Senhor me cura. Não interessa para mim se são espíritos, como é ou como não é, como trabalha. Deus é poderoso e o Senhor nos liberta, nos cura e Ele nos ajuda e nos consola. Então, bem, o trabalho que as pessoas
que trabalham com a ciência e a medicina fazem em todos os seus ramos, eles fazem um muito bom trabalho porque Deus também os capacitou e lhes deu a habilidade e o conhecimento para que as pessoas, os seres humanos, façam tantas descobertas e continuem descobrindo mais coisas. É Deus quem dá tudo. Tudo. Não vamos dizer, é que a ciência é tão inteligente, eles ganham de Deus. Não. É Deus quem dá a ciência, dá os conhecimentos para os seres humanos e os seres humanos não percebem que é Deus quem os capacita para o bem e para o serviço dos outros. Sim. Muito obrigada, irmão. O Bem. Senhor a abençoe. Vamos continuar? Irmã Maria Luísa, muito obrigado. O Senhor lhe deu a potestade à senhora para ajudar a escolher as almas para o reino dos céus. E isso é uma grande evidência no meio da obra de Deus, porque o que dá testemunho da senhora é o Espírito Santo, através de sonhos, visões e profecias, irmã. Deus a abençoe. Obrigada. Irmã, tem uma pergunta que sempre está guardada em meu coração, porque o Senhor em profecia dizia que ele revelaria seus mistérios. E sabemos que o mistério é algo escondido. Por exemplo, o que disse o dicionário, o mistério é a verdade sobrenatural que está por cima da inteligência humana. Trata-se de algo inacessível à razão e que, portanto, deve ser objeto de fé. Isso é o que é o mistério. Sabemos que o mistério da piedade é o Evangelho e sabemos que há muitos mistérios, Bem, irmã. O mistério da piedade é Cristo Jesus. Ele é o grande mistério. Sim, mas, bem, pode continuar, irmão, Bom, pode irmã. continuar. Então diz, por exemplo, os apóstolos em Mateus 13:10, quando fala o Senhor com seus discípulos, porque lhe respondeu o Senhor. Os discípulos se aproximaram, os discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então minha pergunta é, irmã, nessa base, sabemos que na parábola do semeador, aqui caiu em boa Quando terra ele disse a eles não lhes é dado, estava falando de ao quem? povo de Israel. Exatamente. Por quê? Por serem incrédulos e duros de coração. Deus não lhes revelou este mistério. E estava revelando era para as pessoas humildes e simples do povo que tinham o coração aberto para ouvir a palavra de Sim, Deus. senhora. Amém. É. Então, irmã, a minha pergunta é essa. Porque, graças ao que o Espírito Santo tem revelado, nós hoje conseguimos ler essa parábola e é muito fácil e é muito simples de entender. Mas nessa parábola, por exemplo, pode haver 5 ensinamentos. Então, minha pergunta é, irmã, que um ensinamento pode ter vários pontos de vista, dependendo do que a senhora responde, irmã. Uma pergunta pode ter diferentes aspectos. Sim, há diferentes formas de... A pessoa, ela, de uma coisa só, as pessoas, elas focam em alguma coisa que nós nem tínhamos pensado que as pessoas queriam focar nisso. Isso tem, vamos dizer, muitas respostas. Muitas respostas. É por isso que é tão profundo e tão misterioso tudo de Deus, porque segundo que nós quisermos perguntar ou entender, da mesma forma, esse mesmo verso será focado em diferentes ramos, em diferentes conceitos. Sim, senhora. Então, minha pergunta é baseada nisso, porque quando o Espírito Santo diz, eu te revelarei meus mistérios, então aqui ele nos ensina, aqui na parábola, e nos explica e entendemos. A minha pergunta é, há algo mais profundo que nosso Deus, na leitura da Bíblia, na leitura dos ensinamentos, nos mesmos sonhos, há algo mais profundo que nosso Deus nos revelará dia a dia nas nossas vidas, irmã? É claro que sim. E não são coisas como de doutrina que não estejam aqui escritas. Não, já tudo está aqui escrito. Mas sobre este verso que se ler, ou quando o Senhor disse o reino dos céus é semelhante a uma mulher viúva que foi onde o juiz... Bem, lá há muitos mistérios, há muitos ensinamentos de doutrina.
da forma como o ser humano age. Ele tem fé, creu, buscou, se esforçou, insistiu. O que o juiz fez? O juiz era injusto, mas vejam que ele cansou de ver ela tanto que fez justiça com ela. Então vejam a forma como Deus pode agir e proceder conosco também. É isso que Deus diz quando ele diz que vai nos revelar tantos mistérios. Esses mistérios já estão escritos aqui. E nós lemos eles, mas passa batido. Nós não percebemos, não descobrimos nada, porque os nossos olhos têm uma venda ainda. Mas o dia que Deus quiser revelar para alguém, então esta pessoa lerá e conseguirá descobrir. Descobrirá o porquê isto aconteceu, porque aquilo aconteceu. Porque Deus, nesse momento, tirou o véu dela. Por exemplo, os apóstolos, eles estiveram com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus fez muitos milagres, centenas, milhares de milagres e muitas manifestações. E o Senhor ensinava para eles doutrina, ensinava, e eles ouviam e viam o Senhor, viam tudo. Contudo, eles não compreenderam. E no momento que o Senhor foi apreendido, quando levaram ele para a morte, fala na Bíblia que todos fugiram do medo, do susto. Então, como assim? Tanto que eles ouviram e viram, e o Senhor falou, e eles tinham certeza, mas eles tinham um véu. E esse véu não os deixou entender e compreender, e é por isso que eles fugiram, buscando refúgio para que eles também não morressem. E diz na Bíblia que depois que o Senhor ressuscitou é quando ele tirou o véu dos apóstolos, e aí eles viram e entenderam. Estivemos com o Senhor e não aproveitamos o tempo. Não conseguimos aproveitar o Senhor quando ele esteve conosco. Agora lamentamos, e agora o que faremos? É tarde demais. Agora nós temos que lutar para conseguir, para adquirir o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, descobrir os mistérios do Senhor. Agora somos nós que temos que trabalhar e lutar, e com muita dificuldade vamos entender, porque não aproveitamos quando o Senhor esteve perto. Mas era por isso, porque tinha uma venda. E assim todos temos uma venda para alguma coisa. Para alguma coisa. Alguns Deus tira, alguns Deus ainda não tirou, alguns Deus dá até mais, alguns outros Deus abre os olhos e fala, leia bem o que diz lá para você entender bem o que está dizendo. É isso que o Senhor faz. E como Ele é assim, e nós sabemos que Deus é assim, o que faremos? Todos nos esforçamos e todos lemos a Bíblia uma e milhares de vezes. E em alguma dessas leituras, vamos descobrir alguma coisa, descobrir alguma parte da doutrina, algum mistério, descobrir alguma coisa que o Senhor deixou oculta. E é isto que vai nos trazer muitos benefícios, benefícios espirituais. Então, é assim como o Senhor trabalha, e é por isso que o Senhor diz, eu te darei revelações, lê, procura, porque eu te revelarei muitas coisas, ainda mistérios que há na Bíblia que você ainda não descobriu, porque é Ele quem fica responsável de quando eu leio, Ele coloca uma venda, então eu li e não entendo. É assim o nosso Deus. E o dia que Ele quiser, esse dia Ele abrirá os nossos olhos e entenderemos esse parágrafo. É isso. É essa forma como o Senhor nos promete, mas não vamos deixar de ler a Bíblia, mesmo não entendendo, continuemos lendo e continuemos lendo. Muito obrigado, irmã. Sim, irmão. Vamos continuar? Sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe grandemente. Irmã, minha pergunta está em Mateus 16 e Mateus 18, do 18 ao 20. Mas nós já lemos Mateus. Sim, irmã. Bem, sim, irmã. Mateus 16. Mateus 16, verso 19. 19? Sim. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmã, depois de ler esses versos onde Jesus fala de ligar e desligar nos céus e na terra, e você nos ensinou que o ligar e o desligar representa o respaldo que Deus dá ao crente segundo suas obras, atitudes
e que quando alguém atua com justiça, Deus o respalda e o premia. Minhas perguntas estão relacionadas aos pensamentos e o respaldo de Deus. Como humanos que somos, batalhamos constantemente com nossa carne. E se um servo de Deus que achou graça diante dele e tem esse respaldo, em um momento de fraqueza ou no processo de perfeição, é o que buscamos, cai um pensamento negativo que não traz boas consequências para a outra pessoa, Deus pode respaldá-lo? Eu não entendi, irmã, não entendi. Que às vezes, quando Deus dá um respaldo a uma pessoa, Sim. não é? Essa pessoa, às vezes, como está batalhando com a carne, o corpo é fraco, às vezes vem pensamentos, irmã, não é? E pode Sim. ser como que De alguma uma coisa raiva. errada. De alguma coisa errada Exato. que não agrada a Deus. Exato. E pensa algo contra outra pessoa, não é? Então, quando Deus dá esse respaldo, esses pensamentos também podem se cumprir? Não, porque esses pensamentos errados ou negativos não vêm de Deus. É que a pessoa se deixou tentar pelo diabo e o diabo coloca os pensamentos. O diabo é quem coloca os pensamentos na pessoa. Os pensamentos sempre estão aqui na cabeça. E aqui no coração é outra coisa o que há. Então, temos essa luta aqui. A luta do coração, nós, no nosso coração, é que é Deus quem está lá conosco. Nós amamos Ele e Deus está no coração. E tudo do Senhor está no meu coração. Mas então o diabo talvez venha colocar armadilhas e tentações, colocando pensamentos. Mas uma pessoa que se deixa dominar pelos seus maus pensamentos é porque não tem muita firmeza no seu coração, porque não tem convicção, segurança. Então, a pessoa ela não está bem no seu coração e é por isso que ela se deixou influenciar dos seus pensamentos. Mas você está falando de um respaldo de Deus? Deus, ele respalda os seus servos, os seus pregadores, os profetas, os evangelistas, os pastores. Deus respalda o servo que ele enviou pregar. Então, o respaldo... Bem, eu darei um exemplo com a minha própria vida. Desde faz tantos e tantos anos o Senhor falou para mim tantas coisas e me prometeu e disse tantas coisas. O Senhor disse que a igreja seria grande, que Ele traria as pessoas, que Ele estaria convertendo. Então, nós dizemos, se cumpriu, está se cumprindo. É isso que nós vemos. Então, nós dizemos, Deus está respaldando. Bem, qual é o respaldo? O respaldo é que eu estou aqui pregando, ensinando a Bíblia, ou eu estou dando um conselho, uma orientação para alguém. Boa! Não induzida pelos meus pensamentos nem nada disso, mas é que realmente se eu tenho de Deus tudo o que eu falo é bom, e se eu tenho de pensar alguma coisa é boa também. Então é lógico que eu deveria esperar que Deus me respalde. Mas se eu tenho maus pensamentos, então o Senhor se afasta de mim. Ele se afasta e não vai me respaldar. Porque ele vai se enraivecer dizendo, por que te deixas levar desses pensamentos? Por que deixas o diabo ganhar? Como assim? Você é fraco? Você tem medo? Você não tem fé nem confiança? O que aconteceu? Onde está a sua maturidade? O que o Senhor não diria para mim? Então ele pensaria, como posso te respaldar dessa forma se és frágil? Se hoje sim, mas amanhã não. Não, o Senhor não respaldará assim. O Senhor tem que respaldar a pessoa que verdadeiramente Deus vê que ela tem a capacidade para ser respaldada. O que Deus faz com as pessoas é que, pela fé, pela misericórdia, pelas promessas que Ele faz para as pessoas, Ele diz, faça imposição das mãos, confia que eu te ajudarei, que eu resolverei as coisas, você deve impor as mãos, você deve orar pelas pessoas. Então, a pessoa faz obedecendo e ela confia no Senhor e tem fé que Deus lhe deu essa ordem e que essa pessoa cumprirá.
isto com amor a Deus e o fará. Então, Deus respalda a pessoa, provavelmente lhe dará um respaldo, ouvirá a sua oração e provavelmente a outra pessoa ficará liberta ou ficará curada. É isso? Mas para isso, nós temos de viver uma vida reta sempre com o Senhor. A cada dia temos de progredir. Nós não temos de voltar atrás, mas ir em frente. Progresso espiritual. Então, é isso que chamam respaldo. Não sei, irmã, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa. Essa é a resposta. Obrigada, Bem, irmã. irmã, Que Deus a bem. abençoe. Vamos continuar? Vamos continuar? Boa noite, irmã Maria Luísa. O Senhor a abençoe. Antes de tudo, irmã, agradecer ao Senhor por sua obra maravilhosa e por você, irmã. Nós aqui, os irmãos de West Palm Beach, queremos felicitá-la por tantos triunfos merecidos, irmã. Obrigada, irmã. Eu quero contar-lhe, irmã, que eu estive uma vez em Weston e você estava recebendo lá uns galardões e você contava que alguém dizia que você tinha a voz de uma criança. E eu contava à irmã que eu cheguei à igreja faz mais de 30 anos e eu contava à irmã que quando eu cheguei à igreja lá em Fusagasugá, eu disse, e por que puseram uma criança para cantar? E realmente isso eu fiz, isso eu pensei, irmã. E eu quero felicitá-la, irmã, porque eu me regozijo cantando A menina continua cantando. E eu estou, irmã, muito maravilhada porque eu estava lendo e tenho a promessa do Senhor de estar na sua frente fazendo-lhe essa pergunta. No Antigo Testamento via que da lei de Moisés e dizia que olho por olho, dente por dente. Então, quando o Senhor especialmente para as pessoas mais novas na igreja, quando o Senhor ensina que já no Novo Testamento, que é diferente, e é minha pergunta, irmã, e eu gostaria para como que nós entendamos a diferença que há entre a lei de Moisés, entre o Evangelho e o Novo Testamento. Então, daí eu vou a Romanos 12, 17, 20, onde o Senhor diz: não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai as coisas boas diante de todos os homens. Se for possível, enquanto depender de vós, está em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Então, irmã, aí já estamos falando no Evangelho, no que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. E tem uma diferença. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés toda, a derrogou e veio e nos ensinou o que era o bom viver. Ele nos fez viver uma vida espiritual. É isso. A vida espiritual foi o que o Senhor fez que nós vivêssemos, porque Ele disse: meu reino não é um reino deste mundo, é um reino espiritual. Os meus seguidores e todos os meus filhos terão de ser espirituais, viver uma vida espiritual. E para que eles consigam, eu enviarei o Espírito Santo. E quando eu for, enviarei o Espírito Santo para que ele esteja para sempre com todos. E o Espírito Santo os guiará, lhes ensinará, lhes orientará, lhes consolará, tirar essa vida pecaminosa deles, os transformará, vai ajudá-los a se afastarem do pecado e a viverem uma vida santa e reta e perfeita até eles chegarem a ser perfeitos na imagem de Cristo. E é isso que chama a vida espiritual, ou a espiritualidade do ser que nasce de Deus. É isso.
Que isto fique sempre claro para nós, para que ninguém fique confuso sobre a lei de Moisés ao Evangelho do Senhor. Porque a lei de Moisés era um conjunto de regras, de ordens físicas e materiais que os homens ou o povo tinham de cumprir. Só regras, coisas materiais. Até era proibido eles comerem alguns animais. Até ensinava para eles como é que eles tinham de se higienizar e tomar banho para conseguir entrar e orar, mudar a sua roupa. Bem, todas essas físicas materiais eram na lei de Moisés, eram regras, e nem isso os homens conseguiram cumprir. Que eles não trabalhassem aos sábados, não fizessem nada esse dia, tudo isso. Então, Deus viu que o povo falhou com essas regras e é por isso que o Senhor mudou. E o Senhor Jesus, então, quando ele veio, ele disse: eu cumprirei toda a lei e vou anulá-la, a tirarei para que as pessoas de agora em diante vivam no meu evangelho, na minha pregação, no meu ensinamento, porque eu lhes darei o Espírito Santo, porque eu os ajudarei a viver uma vida santa. E é possível um ser humano viver uma vida santa com Deus. Estão vendo? Então o Senhor mostrou que era assim, que ele falou, e assim nós aqui já estamos começando, estamos desfrutando dessa bênção do Espírito Santo, que é quem nos ajuda a mudar. É Ele quem nos ajuda a ter temor de Deus, porque aqui no nosso coração, quando desejamos agradar a Deus e quando desejamos não pecar, mas agradar ao Senhor, é porque é o Espírito Santo quem está conosco nos ajudando. É Ele quem está fazendo este trabalho nas nossas vidas, para que vivamos essa vida espiritual, e é por isso que se diz, é esta vida espiritual, ou essa é a espiritualidade do ser, o que Deus faz conosco, o que estamos vivendo. E vivemos e somos matéria e temos de usar as coisas do mundo. É por isso que hoje nós podemos trabalhar todos os dias se quisermos, ou não trabalhe nenhum dia se você tiver muito dinheiro. Isso não é errado. Antigamente, sim, se respeitava muito o dia sábado e também as comidas. Eles não podiam comer porco e outras coisas, mas não, nós comemos tudo. Porque não é isso hoje que nos leva à vida eterna. Não peque, não seja mau, não fornique, não adultere, não seja ladrão, não fique bêbado, não seja rancoroso, nem tenha avareza. Há tantos pecados, enfim, mas o Senhor diz, não façam isso mais. E o Espírito Santo lhes ajudará a tirar isso de vocês, porque vocês se esforçam, amam a Deus, então o Espírito Santo vem nos ajudar. É tão lindo o Evangelho do Senhor. É tão linda a palavra do Senhor e a forma tão simples como o Senhor gerou este método de salvação que nós temos agora. Então, não desaproveitemos ele, valorizemos a Deus, valorizemos a palavra, valorizemos tudo que Deus nos prometeu e nos deu por meio do seu Filho, Cristo Jesus. É isso. Obrigada, Bem, irmã. vamos continuar. Sim, irmão. Boa noite, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoe. Irmã Maria Luísa, gostaria de ler 2 versos da Bíblia. A primeira passagem está no livro de Lucas 16, versículo 26. Lucas 16. Sim. Aqui nos escreve que há um abismo que separa o reino dos céus e o inferno, quando o rico roga a Abraão que o tire deste lugar. E vou ler o verso 26, Sim. que diz Abraão: além de tudo isso, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O segundo verso está em Jó, capítulo 1, versículo Sim. 6. Um dia vieram para se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de percorrer a terra e de andar por ela. Aqui vemos que Satanás, junto com os filhos de Deus, nos diz a Bíblia que se apresentou diante do Senhor para falar com ele. Então, irmã Maria Luísa, minha pergunta é: como entender esse verso que lemos em Jó, quando diz que Satanás se apresentou diante do Senhor? Que sabemos também que ele foi expulso da presença do Senhor. Como acontece isso?
Ou quando acontece? Mas vamos dizer, por que é que você comparou com Lucas? O que você leu, Lucas ou Mateus? Lucas 16. Onde diz que Abraão disse que havia um abismo que dividia nem os de lá para cá, nem os de Sim. cá para lá. Porque você comparou com Satanás lá? Sim. Lembremos que Satanás é um espírito, o diabo é um espírito. E aqui em Lucas estava falando sobre pessoas, sobre seres que já tinham morrido. Porque já Lázaro tinha morrido e o rico também. E um deles estava lá já sofrendo no inferno, praticamente. O rico estava já no inferno sofrendo e Lázaro estava com Deus. E então é quando ele diz que Lázaro molhe os dedos, porque no fogo onde essa pessoa estava, ele tinha muita sede. E ele disse: nem os de lá podem passar. Mas os seres humanos, o diabo é diferente. Então, o diabo, ele anda atrás. O diabo provavelmente está aqui nesta reunião, nesta noite, prestando atenção ao que nós estamos falando, prestando atenção a cada um de vocês, o que vocês estão pensando. Quem crê, quem não crê, quem diz: eu não vou mudar, mas eu vou continuar vivendo a minha vida, mas não sei o quê. O diabo está lá também, prestando atenção às pessoas e prestando atenção ao que nós fazemos, e ele fica com inveja. E ele vai diante de Deus e nos acusa. Ele nos acusa. E se o diabo ver que você está fazendo alguma coisa errada, o diabo vai e te acusa diante do Senhor. E ele diz: eu vi lá a dona Ciclana Silva, que tanto diz que ela é santa e perfeita, e eu vi ela lá fazendo coisas erradas. Então, o diabo é quem nos acusa. E em Apocalipse está escrito, diz lá que o diabo é o acusador de todos os irmãos do Senhor. Então, o diabo coloca a tentação. É o diabo quem provoca as pessoas a pecarem e fazerem o que é mal. E depois das pessoas caírem, ele vai direto para acusá-los diante de Deus. O que vocês acham? Ele é tão maldoso, não é? Então, o diabo, ele também acusou. Os filhos de Deus estavam diante da presença de Deus e o diabo também estava os acusando. Ele ia falar mal de Jó. Então, quando Deus viu o diabo, ele disse: você viu Jó? Ele é tão leal e ele me ama. Então o diabo disse: mas ele te ama por interesse próprio, porque como deste tantas riquezas para ele, é por isso que ele te ama. Se tiras as riquezas, ele não vai te amar. Então o diabo desafiou o Senhor. E o Senhor disse: está bem, faça tudo o que você quiser com Jó, menos tirar a vida dele. Você deve respeitar a vida dele, porque a vida me pertence, é o que o Senhor diz. Mas faça o que você quiser com ele e você verá que Jó me ama. Foi esse o desafio. Mas a comparação não é correta com Lucas, é diferente. Não sei se ficou claro, irmão? Ficou claro? Sim, irmã. Não, sim, mas duvidou. Sim, com dúvida? Não, fale, irmão, fica tranquilo. Está bem. Pergunte. Ou seja, a pergunta está se Satanás não pode entrar na presença de Deus porque foi expulso do céu. Não. Como assim ele não pode entrar? Não. Satanás, Deus permite que ele ande em todos os lugares. E provavelmente Deus tem algum lugar, vamos supor. Vamos inventar isso aqui. Que Deus ele tem um escritório especial onde ele atende o seu pessoal, os seus filhos. Em alguns casos, e nesse lugar, ele permite que o diabo também esteja lá. Porque o diabo também, há um profeta, eu não me lembro nesse momento, com Josué, que acusou Josué. Josué chegou para se apresentar diante de Deus e o diabo também estava o acusando e falando mal e tudo. Então, deve ser que o Senhor tem um lugar especial para atender os seus servos, os seus filhos, as suas orações, os seus pedidos, e ele permite o diabo também estar lá ouvindo. Mas não será em toda a plenitude da glória de Deus. Na plenitude da glória de Deus, onde ele realmente tem o seu trono, o lugar que Deus merece, lá ninguém entra. Ninguém. Somente ele é quem está lá. Mas provavelmente
Há momentos nos quais Deus permite para o diabo falar quando oramos e pedimos para o Senhor, quando estamos na oração, quando Deus vai decidir alguma coisa com os crentes, com as pessoas, com os países, o que for, Deus vai decidir. Então, o diabo é o primeiro que está lá. Porque, além disso, quando Deus quer fazer algum mal ou enviar algum mal para as pessoas, para um país, enviar alguma peste, destruir algum lugar, ele envia o diabo. O Senhor envia o diabo para que ele faça essa maldade. Porque quando acontecem coisas más na humanidade, nós vemos na história como na humanidade vieram guerras, mortes, doenças, pestes, muitas coisas, desastres naturais. Tudo isso é permitido por Deus, mas a Bíblia diz que não é Deus quem faz o mal, que é o diabo quem faz o mal, mas ele faz com a permissão de Deus. Então, Deus, ele tem o diabo e ele diz, vai enviar uma peste em tal lugar para que milhares morram. E o diabo vai e faz, porque o diabo também é servo. Ele é servo e escravo também de Deus, além de ser o inimigo. Mas ele tem que se sujeitar e obedecer a Deus. É por isso que Deus disse, vá lá e faça tudo o que você quiser com Jó, mas tome cuidado com a vida dele, porque eu não permito que você toque na vida de Jó. E então, assim, dessa forma, é que nós vemos essas histórias de que o diabo se apresentou para acusar. E em Apocalipse, se você ler em Apocalipse, está lá, que diz que o diabo é castigado porque ele é o acusador que todos os dias acusava os filhos de Deus, acusava eles diante do Senhor, acusando-os e dizendo ele é mau, ele pecou, ele fez isso, sabendo também que Deus sabe tudo, mas o diabo age assim, ele age dessa forma, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, tomara, irmão, que você tenha ficado satisfeito. Porque eu vejo você com dúvida. E não pode ficar assim, não entendo. Não, senhora. Leia em Neemias. Ai, não é Neemias, é no profeta Joel, não é? É um profeta menor, onde fala sobre Josué, quando o diabo foi... Zacarias? Isso, leia Zacarias. E é lá onde você achará. E em Apocalipse também você vai achar. E quando você ler isso, você vai entender e vai perceber que o diabo tinha de estar lá porque Deus usa ele para fazer as maldades. Porque não é Deus quem faz as maldades. Deus faz o que é bom. Mas ele faz o diabo fazer as maldades, lhe dá a permissão quando os seres humanos agem mal. Deus dá permissão para o diabo fazer maldades contra eles, é isso. É por isso que temos que ser bons filhos, obedientes, para que o Senhor não diga para o diabo vir nos fazer maldades, porque isso é muito triste. Bem, irmão, depois, quando você se convencer, volta e me conta. Vamos continuar. Boa noite, irmã Maria Luísa. Irmãos e irmãs, que nosso Deus continue a abençoá-los. Irmã, eu, por misericórdia do Senhor, nasci na igreja. E desde que tenho memória, ouço sua voz e a forma na qual nos ensina. Desde pequena, o Senhor me tem mostrado por meio de sonhos como o Senhor respalda você grandemente, irmã. E também como por meio dos hinos e coros, Deus nos dá essa paz e tranquilidade. Irmã, eu tenho uma pergunta e quero direcioná-la para a juventude nascida na igreja. Eu não recebi o Espírito Santo como muitos jovens da minha idade que conheço, que também nasceram na igreja. E nos deparamos com comentários feitos por parte de alguns irmãos e irmãs na congregação, como, por exemplo, irmã, os jovens que nascem na igreja recebem o Espírito Santo entre os 12 e os 16 anos. Você, por que não recebeu? Esses comentários começam a procurar o erro, perguntando, irmã, você sim lê a Bíblia? Você sim ora? Sim dá tempo ao Senhor? Deve ser por isso que não recebeu do Senhor.
Sabemos, irmã, por seus ensinamentos e pela Bíblia, que, com efeito, o Espírito Santo se recebe pela disposição do coração. E pela vontade de Deus. É só a vontade de Deus. O Espírito Santo e os dons nós recebemos é pela vontade de Deus. Porque você pode pedir e pedir. Mas o Senhor estabeleceu um dia especial para lhe dar a bênção. E o Senhor não olha a idade. Isso é mentira, que tem que ser aos 12, aos 13. Bem, parabenizamos os que receberam o Espírito Santo aos 12, 13 anos. Mas o Senhor, há pessoas que Ele lhes dá em qualquer idade. E o Senhor trabalha dessa forma. Irmã, igual como você disse, irmã, nem na Bíblia, nem no que você nos ensinou, se estipula um intervalo de idade na qual se alcança o espiritual. Talvez, irmã, seja eu que esteja equivocada e esses comentários sejam corretos, mas gostaria de saber, irmã, como deve a congregação atuar diante dos jovens, para que com seus comentários, conselhos e conversas incentivem os jovens a alcançar o do Senhor e não que se desanime com esse tipo de situações? Temos que ter paciência com esses jovens. Porque no final de tudo, eles são jovens, são ainda crianças que ainda não entenderam, estão até agora abrindo seus olhos ao mundo, estão até agora vendo e experimentando as coisas de Deus e o mundo também. Eles estão olhando, observando com essa curiosidade nas crianças, no pré-adolescente, a curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer isso e aquilo, tudo que eles estão vendo. Então, eles não têm essa capacidade, essa maturidade para valorizar ou respeitar, talvez, o das outras pessoas. Então, o que temos que fazer é ter paciência e não prestar atenção nisso. As crianças são crianças, eles falam, ficam rindo, fazem piadas, dizem coisas. É a sua natureza. Às vezes ofendem o que é fraco, quem chora muito, eles fazem chorar mais. As crianças são assim, os meninos são assim. Então, não vamos prestar atenção. Somente graças a Deus que eles vêm na igreja e um dia chegarão a ser adultos e vão amadurecer e farão as coisas melhor e você não se preocupa, segue em frente, ame a Deus porque o Senhor vai te surpreender a qualquer momento com a sua bênção espiritual. Bem, vamos continuar? Irmã, Sim, irmão. Deus abençoe. A igreja de West Palm Beach te ama no Senhor. Irmã, minha pergunta está no livro de Jonas, capítulo 4, Sim. Jonas 4. Sim, irmão. verso número 2. E orou ao Senhor, agora, ó Senhor, não é isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso, apressei-me a fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus clemente e compassivo, tardio em se irar e de grande misericórdia, a que te arrependes do mal. E no restante dos versos, vemos que Jonas foi, e no deserto, Deus lhe dá uma baboreira para lhe fazer sombra, e ele descansa. Diz aqui que uma boboreira. A boboreira, sim senhora. E diz no verso número 3: Agora, pois, ó Senhor, rogo-te que me tires a vida, porque melhor me é a morte que a vida. Vendo que havia morrido a planta. E no verso número 5, e saiu Jonas da cidade e assentou-se no lado oriental da cidade. Perdão, irmã, me equivoquei. É o verso número 9. Então disse Deus a Jonas: Tanto te iras por causa da boboreira? E ele respondeu: Muito me iro, até a morte. E no verso número 11 diz o Senhor: E não terei eu piedade de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? Minha pergunta, irmã, é: começando nos caminhos do Senhor, muitas vezes questionamos, muitas vezes olhamos, por que as bênçãos não chegam tão rápido e chegamos a cair em dizer, por que a ele sim e eu não? Porque Deus abençoa uma pessoa tão rápido e eu não? A bênção espiritual, material, no sentimental. Mas às vezes não paramos por um segundo para olhar ao redor e ver as bênçãos que Deus já nos deu. Como Jonas, quando Deus o guardou do sol.
Gostaria de saber se a senhora poderia aprofundar nesses versos para nos ensinar a verdadeiramente reconhecer e aceitar a vontade de Deus, porque Deus a todos nos abençoa de uma forma ou de outra. Sim, e não deveríamos questionar. Não devemos dizer como é que o Senhor deu para fulano e ciclano e abençoa outros, e para outros ele dá e não a mim. Ele ouviu a oração do outro, cumpriu a petição do outro e não a mim. Não, nós nunca devemos fazer isso, porque é a vontade de Deus de dar bênção para quem Ele quer. E o Senhor disse, eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. É assunto de Deus. Então, nós não temos que ficar olhando. Por que você deu para ele, e por que não a mim? O que acontece? Não, porque assim nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos pecando por causa disso. Nós devemos ser conformes, satisfeitos com o que somos e temos. Mas nós temos anseios no coração, temos petições, temos desejos de progredir, de progressar. Bem, falamos sobre o espiritual, queremos progredir espiritualmente, queremos ter os dons. Então, simplesmente vamos orar e tentar corrigir a nossa vida, mudar o que pudermos e o que nós não pudermos tirar de nós, peçamos para Deus nos ajudar a tirar essas fraquezas, esses pecados, essas coisas. E no que tem a ver com o material, nós pedimos também para o Senhor e dizemos, Senhor, veja o trabalho, veja as dívidas, veja os compromissos, veja isso e aquilo. Tudo nós levamos em oração a Deus e pedimos para Ele. E seguimos em frente, mas não ficamos olhando para as outras pessoas, porque todos não somos iguais. E Deus não dá igual para todos, para uns Ele dá e não temos que questionar, porque o Senhor fica bravo. Sejamos sábios, sejamos conformes com o que somos e esperemos em Deus, porque Ele nos faz promessas. E essas promessas também nós guardamos no nosso coração, mas não estamos, Senhor, mas me prometeste o dinheiro, me prometeste que eu terei dinheiro, mas veja, eu não tenho. O Senhor, Ele não gosta disso. E se nós formos teimosos dessa forma, o Senhor menos vai nos abençoar. Então, sejamos humildes, tenhamos paciência e fiquemos satisfeitos. Se Deus me prometeu, Ele dará, Ele cumprirá quando Ele quiser. E o que eu tenho de fazer é buscar a Deus e a cada dia progredir na minha vida espiritual e viver melhor, dar um bom exemplo, ser bom testemunho para os da igreja, para os que estão na minha casa, para os que estão no meu trabalho, nos meus estudos, onde for, onde eu estiver, dar bom testemunho para as pessoas. E esperar em Deus e amar a Deus. Pedir para Deus nos ajudar a sermos humildes e simples, para nos ajudar a viver uma vida reta. Que não sejamos rebeldes nem teimosos. É isso o que deve estar nas nossas orações. Nós reconhecermos todas as nossas fraquezas, tudo o que temos e pedir para Deus nos ajudar. Assim, dessa forma, Deus se agradará e nos abençoará no momento que menos pensarmos. E Deus, Ele diz que Ele nunca vai abandonar o justo. Diz na Bíblia que Deus sempre dará para o justo e lhe abençoará. Então é isso que diz num dos Salmos, que nunca um justo ficará abandonado. E o justo é aquele que não comete pecado, que não vive no pecado, que não faz coisas erradas. É esse o justo. E como nós estamos neste processo de mudança, de perfeição, de nos afastarmos do que é errado, então nós nos consideramos justos diante do Senhor. Nos consideramos os seus filhos e Ele nos abençoará. Bem, vamos com a outra pergunta, sim, irmão? Boa noite, irmã. De antemão, que o Senhor continue a abençoando. Irmã, tenho duas perguntas e vou começar com a mais complexa, que sinto que, de alguma maneira, resume o que todos os irmãos perguntaram hoje. É promessa do Senhor que eu estaria em uma festa espiritual fazendo esta pergunta. Ainda que o que busco é sua orientação e correção, se é apropriado. De antemão, peço desculpas se minha pergunta soar atrevida, mas minha pergunta vem do amor pela palavra e o desejo sincero de entendê-la corretamente. Entendo
Ainda que Deus é onisciente e sabe o que vai acontecer, esse conhecimento não elimina o livre-arbítrio do ser humano. Quer dizer, não é tanto que tudo esteja escrito como em um roteiro fechado segundo o seu mandado, onde ele escolheu o que aconteceria, senão que Deus conhece os corações e sabe exatamente como cada pessoa escolherá agir. E intervir seria ir contra o que é o livre-arbítrio que ele mesmo nos deu. Como nos mostra na Bíblia e em nossas próprias vidas, são as promessas que ele nos faz, o que está firmemente estabelecido por Deus e sua providência redentora, mediante a qual ele, por sua misericórdia, cumpre suas promessas, inclusive quando as decisões humanas são equivocadas ou estragam tudo. Por esse entendimento, poderíamos dizer então que o ser humano conserva a capacidade de responder ao chamado de Deus, quem, por seu amor e misericórdia, escolhe e concede a vida eterna a quem decide responder seu chamado? E relacionado com isso, gostaria também de entender melhor a frase "muitos são os chamados e poucos os escolhidos" em Mateus 22:14. Com muito respeito, quero pedir sua orientação para entender se, biblicamente, esta escolha refere-se unicamente a uma decisão soberana de Deus, ou se também inclui a resposta do coração humano, conforme seu livre-arbítrio e o chamado que Deus faz, por seu amor e misericórdia. Agradeço sua orientação para poder compartilhar a Escritura com outros com fidelidade e não com uma interpretação pessoal. As duas coisas estão conectadas, porque o Senhor disse que Ele deu para o ser humano livre arbítrio, quer dizer que a pessoa ela pode decidir sozinha. Então, o que o Senhor está fazendo conosco? O Senhor ele está nos convencendo desde o começo, cada um, desde o dia que começamos a vir neste caminho, desde esse momento o Senhor começou a falar conosco e dizer: veja, eu te chamei para que ganhes a vida eterna. Eu quero te fazer feliz. Eu quero que sigas em frente. E eu te abençoarei e estarei contigo na tua vida e te darei a vida eterna. Então, o nosso livre-arbítrio decide. Então, nós ouvimos a profecia e dizemos, sim, Deus falou comigo, Ele entrou no meu coração com o que Ele disse, então eu continuarei na igreja. É isso o que o nosso livre-arbítrio diz. Eu continuarei na igreja porque eu ouvirei tudo que Deus está me prometendo, eu farei porque Ele disse que me dará vida eterna, então eu decidi estar aqui na igreja. Outros dizem, foi muito lindo, Deus falou comigo, realmente Deus falou, e Ele me disse muitas coisas secretas da minha vida, é muito lindo, mas eu não quero mudar de religião, eu quero continuar na minha vida, no meu mundo, na minha família, na minha sociedade, no que eu tenho. Então, esse também tem o seu livre-arbítrio, ele disse, eu não quero seguir este caminho, porque eu quero desfrutar do mundo, eu quero desfrutar dos prazeres e das paixões do mundo. Então, isso, o livre-arbítrio levou ele para lá. Então, aí se cumpre que o Senhor chamou muitos. Quando Ele diz que chamou muitos, é porque falou com todos, milhares. Ele falou com eles, fez promessas para eles, mostrou o caminho da felicidade para eles, o caminho da vida eterna. E disse... Então, o livre-arbítrio da pessoa disse, obrigada, eu aceito. E outro disse, não aceito, é lindo, mas eu continuo no mundo. É isso, irmã, é isso. O livre-arbítrio é que Deus deixa que nós decidamos. E nós achamos e pensamos, eu vou, não vou. Mas também, atrás disso, está o plano de Deus. Porque Ele... Mesmo que o Senhor diga, mesmo que a Bíblia diz que Deus nos deu um livre-arbítrio e nós decidimos a nossa vida e fazemos as coisas, contudo, há um plano de Deus, onde diz que desde antes da fundação do mundo, Ele já tem os seus escolhidos. E Ele escolheu os seus escolhidos. E diz que Ele os inscreveu no livro da vida. Mas os que não foram escolhidos, o Senhor pode dizer, eu lhes vou dar a oportunidade. Deixarei que falem com eles também, lhes darei bênção, lhes farei promessas, farei um chamado para eles. E aí se cumpre. Muitos são os chamados, mas esses no final não quiseram. Eles foram rebeldes. Eu lhes dei oportunidade, mas eles foram rebeldes. Então muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Bem,
É assim o nosso Deus. O que podemos fazer? Temos de respeitá-lo, temos de respeitar o que ele faz. Não temos de questionar nem dizer por que o Senhor faz isso. Não. Isto é Deus e nós o amamos e respeitamos e reverenciamos. Nos inclinamos diante do Senhor e dizemos: Tu tens a razão, tudo o que tu dizes é assim, Senhor, e seja assim. Bem, Obrigada, e irmã. vamos orar ao Senhor e vamos agradecer ao Senhor e vamos pedir para o Senhor. Cada um de vocês tem promessas do Senhor e vocês estão esperando as promessas, uns espirituais, as suas promessas, outras materiais. Outros têm doenças, há parentes doentes também, há dívidas, há falta de trabalho, há falta de documentos também. Há tantas coisas que nós temos e que estão faltando, que precisamos. Cada um de vocês, segundo a sua necessidade, a sua petição, o seu anseio, neste momento, vamos pedir para o Senhor. Peça para o Senhor e não duvide que Deus está perto de você ouvindo a sua oração. Não duvide disso, porque se você duvidar, aí é que é impossível que Deus esteja comigo. Deus não vai estar aqui. Se você duvidar que Deus ouve, então você nunca receberá. Mas não duvide. Os seus pensamentos, Deus sabe deles. A sua oração. Peça para Deus com o coração o que você precisar. E não duvide que Deus sim ouvirá e ajudará e responderá. Vamos orar ao Senhor e agradecer. E além disso, vamos nos despedir também. Santo Pai, Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de termos estado esta noite meditando na Tua Palavra. Meditando, Senhor, no que Tu deixaste escrito neste livro maravilhoso. Tudo o que Tu permitiste que não se perdesse, que se resgatasse para que nós pudéssemos encontrar informação correta sobre a Tua existência, sobre Ti. Porque sem este livro, Senhor, nós viveríamos desorientados, sem saber a existência de Deus. Agradecemos, Santo Pai. É por isso que este livro é um livro maravilhoso. E nós nos deleitamos quando lemos ele, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração se regozija e transborda de alegria, sabendo e pensando que temos um Deus vivo e poderoso, um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de compreensão, que nos abençoa, que nos ajuda, que nos perdoa, nos consola, que estende a sua mão misericordiosa e nos ajuda a resolver os nossos problemas e tirar todas as nossas dificuldades. Um Deus de amor. Tu és, meu Senhor, um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de compreensão. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Te louvamos, Te abençoamos, Te damos a honra e a glória. Te louvamos, Senhor. Grande é, Senhor, digno de supremo louvor. Os louvores são para Ti. A honra é para Ti, a glória é para Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso dono. Estende a Tua mão que cura e faz milagres e sinais e curas. Olha, Senhor, as necessidades de cada pessoa. Providencia toda necessidade. E quebra e tira as ataduras e as correntes, repreende espíritos imundos, repreende bruxarias, feitiçarias, tira maldições, destrói a obra maligna, a inveja do diabo contra nós. Quebra as correntes, Senhor, quebra as correntes, poderoso Senhor. Te louvamos e te agradecemos por ouvir a nossa oração, o nosso clamor.
nós estamos diante da tua presença. Abençoa, Senhor, todos os irmãos também que estão assistindo este vídeo em diferentes lugares do mundo. Que eles também te pedirão e clamarão a ti misericórdia, e tu os abençoarás, e tu lhes darás abundância e prosperidade, e darás o triunfo, e darás a vitória, acima de todas as coisas, nas suas vidas espirituais e materiais, e tu lhes darás muitas mudanças, e virá a bênção e o triunfo e a mudança para toda a nossa vida. Obrigada, Santo Pai, por se manifestar em meio a nós. Te louvamos, Senhor. Obrigada, meu Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, o teu Filho amado, pedimos, Senhor. Glória ao Todo-Poderoso, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, com el coração. Obrigada, Senhor. Os louvores e a honra sejam para ti. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs. Muito obrigada. Todos os irmãos que estão assistindo o vídeo, que meu Deus abençoe. E o Senhor derramará, sim, muitas bênçãos sobre todos vocês e sobre todos os que estão aqui, os que estamos nesta noite. Obrigada e Deus abençoe. Deus abençoe.